Então, pessoal, boa noite a todos. Vou me apresentar, né? Me chamo Ângelo, minha formação é em engenharia elétrica. Estou assumindo agora, né, a tutoria dessa turma, da unidade curricular de Fundamentos de Eletricidade. Então, essa é a nossa web aula, né, de número 9, né, que é essa aqui, ó, do dia 1º de julho, da sexta-feira. Então, agora as nossas webs vão acontecer das 20h30 às 22h, né, até a finalização dessa unidade curricular. Tiveram algumas outras webs para trás aí que vocês não conseguiram fazer, né? Então a gente vai organizar nossa agenda para poder conseguir passar essas webs aí também para vocês, tranquilo? Mas por enquanto o cronograma atualizado é esse aí. As aulas vão acontecer na quinta e sexta, das 20h30 às 22h, tranquilo? Então, a primeira web nossa de hoje é essa, né? Então, peço aí para vocês já registrarem a frequência aqui na lista de presença das webs para a gente poder computar, porque a presença nas webs aí é obrigatória no caso de vocês, tranquilo? Caso vocês não consigam participar ao vivo, tem uma atividade vinculada a cada web que vocês podem compensar a presença realizando a atividade relacionada a cada web, tranquilo? Então, ó, vindo aqui com vocês na biblioteca, aqui já estão todas as aulas, né, que vocês tiveram aí com a professora Andressa. E aí a nossa aula de hoje, né, inclusive a aula de ontem, né, o pessoal perguntou se ontem teve aula. Ontem teve, tá aqui já a web de ontem. E aí a web de hoje eu também já vou publicar aqui assim que finalizar, tranquilo? Aqui, ó, cada web, que caso vocês não consigam participar ao vivo, fica uma atividade vinculada a ela, para vocês fazerem, caso vocês não consigam acompanhar ao vivo. Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui, ó, no conteúdo do curso de vocês. Certo? Lembrando que esse módulo vocês precisam entregar 3 situações de aprendizagem. Deixa eu só diminuir aqui. Então, tem essa primeira situação de aprendizagem, né, que ela é composta de 5 desafios, né? Então, a professora Andressa provavelmente já desenvolveu alguns deles aí com vocês. Tem umas outras... Sim, pode falar. Desculpa te atrapalhar. Consegue aumentar um pouco aí? Sim, vou aumentar aqui. Tá muito pequeno, obrigado. Melhorou? Se puder aumentar mais um pouco, tá melhor. O máximo aqui já. Então... Ficou bom. Ficou bom agora, né? Então, esse aqui, ó, são os desafios da primeira situação de aprendizagem, né? Desafio 1 era para ver mais conceitos relacionados à tensão elétrica. Deixa eu só diminuir aqui. Desafio 2 era para ver conceitos relacionados à corrente elétrica. E hoje a gente vai dar continuidade a partir aqui do desafio 5, porque no desafio 5, acho que vou ter que passar todos para frente aqui até chegar lá. Só passando aqui para poder chegar lá no desafio 5, que a gente vai falar de potência elétrica, né? A professora Andressa comentou que já iniciou esse tema aí com vocês, só que de forma mais superficial, né? Ela comentou de forma superficial. Então, hoje a gente vai ver específico para a área de rede de distribuição, né? Porque as análises que a gente vai ter aqui, vocês vão ver, vai ser feita em corrente contínua, né? E vocês sabem que a rede elétrica de distribuição, ela acontece de forma em corrente alternada, né? Então, a gente vai ver o comparativo aí entre potência elétrica em corrente contínua e potência elétrica em corrente alternada, tranquilo? Vou chegar aqui no conteúdo, que eu acho que vai demorar um pouquinho. Boa noite, professor. Boa noite. Chamo Anderson. Prazer de novo. Opa, valeu. Então, para quem está com o livro texto aí, ó, a gente vai começar a partir da página 158. Aqui está um pouquinho difícil de visualizar. Deixa eu aplicar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Então, para quem está com o livro texto aí, ó, vai ser a partir desse capítulo 7, é o último capítulo do primeiro volume. Lembrando que aqui a gente tem 2 volumes, né? O volume 1 tem 7 capítulos e o volume 2, né? Abrir aqui o outro volume também com vocês. Deixa eu só diminuir aqui rapidinho. Daí a gente fica com as 2 apostilas abertas aí. Só voltar aqui no conteúdo. Então, aqui, ó, esses 2 livros aqui, ó, vão servir de auxílio para a gente aí na execução dessa atividade, certo? Então, a gente vai precisar finalizar
o último capítulo do volume 1 e iniciar também aqui, ó, esses capítulos aqui do volume 2, porque o volume 2 ele é específico de quê? De corrente alternada, certo? Vou voltar aqui, ó. Então, ó, a parte de corrente alternada está toda aqui nesse volume 2, que é basicamente o que a gente vê aonde? No sistema elétrico de potência, né? Na rede de distribuição, o sistema de distribuição é todo em quê? Todo em corrente alternada, certo? Então, essa primeira etapa aqui é justamente para preparar vocês para os estudos de corrente alternada. Tranquilo? Deixa eu só colocar aqui um zoom maior. Então, que eu vou voltar com vocês na plataforma, só para a gente acompanhando junto aí e ver com relação às situações de aprendizagem, né? Porque as situações de aprendizagem vocês precisam solucionar elas para poder serem pontuados, no caso, né? Então, a avaliação de vocês é feita a partir das situações de aprendizagem. Só passando aqui porque a gente acompanhar aqui pela plataforma é mais fácil. Essa parte de resistência elétrica, de condutores, a professora Andressa já abordou, que os tipos de circuito foi o que ela comentou na última aula, né? As leis de Kirchhoff. Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre potência elétrica. Me situar, é isso mesmo que vocês viram com ela, só para a gente se alinhar aí com relação ao conteúdo? Sim, foi. O finalzinho foi meio corrido, mas foi isso mesmo. Então, o tema da última aula foi esse aqui, ó, lei de Kirchhoff e lei de Ohm em circuitos mistos, né? Então, pelo que ela me passou aí, é a partir de potência elétrica que a gente precisa assumir. Tem aqui algumas atividades, enfim. Então, aqui, ó. Por que a gente precisa detalhar, né, a questão da potência elétrica? Porque a parte 5, né, do desafio, né, da situação de aprendizagem, vai falar o seguinte, ó. Seu avô adquiriu 10 novas lâmpadas mistas de 250 watts de potência e 220 volts, pois foi orientado que são mais eficientes, no caso, né, por causa da potência dela ou pelo modelo dela. O eletricista pediu você para verificar se o contator disponível com capacidade de chaveamento de 20 A pode ser utilizado para acionamento da iluminação com lâmpadas mistas. Enfim, esse é o contexto, né? A situação problema aí de vocês. Então, quais as informações que a gente tem aqui? A gente tem informação de potência elétrica, que é em watts, tensão elétrica e corrente, né? Se vocês virem aí, ó, vou abrir aqui o livro texto com vocês, no capítulo 7 aí, vai ter todo o contexto, qual que é a definição, né, de potência elétrica. Então, em suma, potência elétrica é a capacidade de quê? De realizar trabalho, certo? Então, todas as cargas, né, todas as cargas elétricas, elas têm o quê? Uma potência relacionada a ela, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem duas lâmpadas, uma lâmpada de 60 watts e uma lâmpada de 100 watts. A tensão de alimentação, pode falar. Desculpa novamente. Dá mais um zoom aí, que na hora que você saiu, diminuiu. Vou colocar aqui. Melhorou? Melhorou, agora ficou bom. Beleza. Qualquer coisa vocês podem falar que a gente agiliza aqui. Então, aqui no exemplo, ó, nós temos dois modelos de lâmpadas, uma lâmpada de 60 watts e uma lâmpada de 100 watts. Essa informação de watts aqui, ela simboliza para a gente o quê? A capacidade que essa carga tem de realizar o quê? Trabalho. Qual tipo de trabalho que essa carga realiza? Ela converte energia elétrica em energia o quê? Luminosa, certo? Então, qual das duas tem maior capacidade de produzir trabalho, de produzir energia luminosa? A de 60 ou a de 100? Isso tem. A de 100, porque a potência dela é maior, certo? Então, se a gente vê esses dois carinhos aqui, por exemplo, ó, qual que tem maior potência, potência de realizar atividade, né? O que tem maior potência é o mais forte, certo? Consequentemente, ele vai ter o quê? Um consumo maior, certo? Vai consumir mais energia desse do que desse daqui. Por quê? Porque o consumo de energia é proporcional ao quê? A potência elétrica, certo? Então, ó, trazendo isso aqui para a área elétrica, né? A tensão de alimentação, ela que no caso é igual para as duas, certo? Aí vocês perguntam, professor, qual que é a diferença de tensão e potência? Tensão é o que vai o quê? Vai alimentar a carga. É a diferença de potencial que alimenta a carga, né? E potência é a característica da carga, certo? Só que, assim, tem alguns equipamentos que tem, a maioria dos equipamentos, né?
tem a opção de você selecionar a tensão. Você pode colocar 127 volts ou 220 volts. Só que dependendo da chave que você seleciona, 220 ou 127, você pode às vezes danificar seu equipamento, né? Por quê? Porque a rede elétrica não está configurada de acordo com a configuração do equipamento, certo? Então, isso aqui pode variar de acordo com o modelo, né, do local que ela foi fabricada, enfim. A potência elétrica, ela é característica do equipamento, ela é fixa, né? Então, por exemplo, ó, essa lâmpada aqui, ó, se for ligada em 127 volts, se tiver uma diferença de 127 volts, diferente potencial de 127 volts nela, ela vai produzir uma potência de 100 watts, certo? Então, a unidade de medida aí de potência é o quê? É o watts, certo? Deixa eu só abrir aqui, diferenciar isso aqui para vocês. Então, ó, tensão elétrica, potência elétrica. A tensão elétrica, ela é em volts. Então, a gente tem cargas com 220 volts, 380 volts, cargas, por exemplo, que pegam alimentação de 3,8 kV, que é a tensão, por exemplo, de alimentação da rede elétrica, certo? Então, terminou em V, é tensão. Potência é em quê? Em watts, certo? Vou escrever aqui, ó, watts. Ou só o W, né? Então, quando a gente vê informações, por exemplo, de 60 watts, 100 watts, é tudo informação de quê? De potência, que é a capacidade dos equipamentos, né, de realizarem trabalho. Tranquilo? Vou voltar aqui com vocês na apostila. Então, aqui vai explicar, continuar explicando isso aí para vocês. Ó. Aqui tem uma definição formal, né, a questão de trabalho realizado ao decorrer do tempo, mas não precisa se preocupar com isso, né? Aqui, ó, o que eu acabei de comentar com vocês. Né? O que é um watt? Corresponde à potência desenvolvida no tempo de 1 segundo em uma carga. Então, pela taxa de circulação de corrente num circuito, você vai ter essa proporcionalidade em potência, tranquilo? Que é a letra que simboliza a potência, certo? Os múltiplos e os submúltiplos também valem para a potência. Então, por exemplo, eu tenho lá um transformador. Transformador é um equipamento que a gente tem, né, na rede elétrica de distribuição. A gente tem um transformador de 100 kW, né? Isso aqui para a gente simboliza o quê? A potência transformador, potência elétrica do transformador. Só que normalmente o transformador ele funciona em quê? Em corrente alternada. Então essa informação aqui, ó, ela não vai estar em watts, ela vai estar em volt ampere, certo? Então, quando a gente tem análise de potência em corrente alternada, vai aparecer 3 potências diferentes. Então, vou diferenciar aqui, ó. Análise de potência em corrente contínua. Então, no capítulo 7 do livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, vai acontecer isso aqui, ó. Vai analisar a potência em corrente contínua, né? Então, toda essa análise que ele faz aqui, ó, é em corrente contínua. Aqui vai falar dos processos de conversão, aqui vai falar da fórmula, né, para calcular a potência elétrica. Então, para você achar a potência de uma carga, basta você fazer o quê? Multiplicar a tensão pela corrente, né? Tem um triângulo das potências aí, né? Vou fazer alguns exemplos aí com vocês relacionados a isso. Aqui também tem, né? Aqui também tem alguns exemplos. Então, por exemplo, a tensão nos terminais de uma lâmpada é 12 volts. A corrente que circula nela, né? A taxa de circulação de elétrons é 0,5 ampere. Quanto que é a potência? Então, ele resolve aqui, ó. Basta multiplicar a tensão pela corrente, né? Então, tensão em volts, corrente em ampere, potência em watts, certo? Então, essa potência em watts aqui, ó, ela é chamada de potência ativa, né? Então, vou colocar aqui para vocês. A análise de potência em corrente contínua, a gente só tem o quê? Potência ativa. A potência ativa é o watts. Por quê? Porque os circuitos são puramente resistivos. Circuitos puramente
resistivos. Como assim, professor? Quer dizer que as cargas, quando a gente analisa ela em corrente contínua, vocês sabem a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Já foi comentado isso com vocês ou ainda não? Diferença entre Não corrente lembro, contínua. não. Oi? Eu não lembro, não. Não? Então, eu vou tentar ver se eu faço essa diferenciação aí para vocês, porque no volume 2, né? Volume 2 da apostila está aqui, quer ver? Deixa eu só abrir aqui com vocês. Então, aqui, ó. No volume 2, vou mandar lá para vocês, vai explicar o que é corrente alternada. Então, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui. Aqui, ó, corrente alternada. Então, capítulo 9, que é do volume 2, que eu vou disponibilizar lá para vocês, já está disponível no AVA também, ele vai mostrar para a gente o que é a corrente alternada, como que ela é gerada, enfim. Mas eu vou mostrar um gráfico aqui, ó, que vai explicar o passo a passo da geração da corrente alternada. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é a imagem da corrente alternada, porque ela não tem positivo e negativo, né? Então, a tomada, por exemplo, ela não tem positivo e negativo, ela tem o quê? Fase e neutro, porque ela fica variando o semiciclo positivo e negativo. Isso é corrente alternada, certo? E corrente contínua, professor, o que é corrente contínua? Vou colocar aqui, ó, gráfico corrente contínua. Gráfico corrente contínua. Ângelo, Oi, pode falar. desculpa ser chato, mas é porque se você não aumentar, eu não consigo enxergar. Eu tenho um problema de vista. Não, tranquilo. O máximo de zoom que eu poder dar aqui. Está muito pequeno, eu estou só ouvindo. Tranquilo. Eu vou tentar aumentar. Acho que tem uma função lupa aqui que eu consigo aumentar. Deixa eu ver aqui. Só achar a função lupa aqui, que daí eu consigo aumentar. Configurações. Vou verificar aqui certinho a função lupa, mas o máximo de zoom que eu puder dar, eu vou mostrar aí para vocês. Então, na corrente contínua, o gráfico da corrente contínua é esse daqui, ó. Ela não varia o semiciclo, né? Então, se a gente tem 12 volts, por exemplo, a gente vai ter o 12 volts de forma, o quê? Contínua. Já na corrente alternada, a gente tem o quê? Variação do semiciclo, positivo e negativo. Então, a gente não tem mais só positivo e só negativo, a gente tem positivo e negativo ao mesmo tempo, certo? Então, a análise de potência, ela é feita tanto em corrente contínua, quanto em corrente alternada. Então, vou pegar o gráfico aqui, mostrar isso. Pegar essa imagem aqui, colocar lá para vocês. Só para a gente fazer um resuminho lá. Vou colocar aqui Paint, Ctrl V. Isso. Então, ó, quando a gente tem corrente contínua, a gente tem esse esquema aqui, ó. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Melhor aí de visualizar, quem estava com dificuldade. Ficou bom. Ficou melhor agora? Ficou. Então, aqui em corrente contínua, a gente tem o quê? A tensão elétrica, por exemplo, de, sei lá, 12 volts, ela fica o quê? Só 12 volts, né? Só positivo e negativo. Isso é corrente contínua. Então, em corrente contínua, os circuitos são o quê? Puramente resistivos. A gente só tem potência o quê? Ativa, que é medida em watts. Certo? Ou W. Tranquilo? Só que a gente tem outra análise, né? Que é a análise em corrente alternada. Vou colocar aqui com vocês também. O gráfico da corrente alternada já é diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Alternada. Copiar aqui. Essa aqui é a corrente alternada. A corrente que a gente tem aonde? Na tomada da nossa casa, né? Na rede elétrica, é tudo dessa forma aqui, ó. Não tem positivo e negativo, tem fase e neutro, porque ela fica variando positivo e negativo de forma contínua. Isso aqui, ó, varia numa taxa de 60 Hz, 60 vezes por segundo, né? Por isso que fala que a frequência é de 60 Hz. Tranquilo? Deixa eu só copiar aqui, só para a gente fazer nosso resuminho.
Isso. Então, aqui, ó. Vou dividir a análise de potência de duas formas. A análise de potência em corrente contínua, isso aqui vai estar onde? No capítulo 7. Então, a análise de corrente, análise de potência no capítulo 7, ela é feita de forma em corrente contínua, certo? Já no capítulo 9, que é o do volume 2, é essa aqui, ó. Capítulo 9. Volume 2. Vou disponibilizar lá para vocês. Quando a gente faz a análise de potência em corrente alternada, além da potência ativa, vai aparecer outras duas potências, que é a potência aparente, que ela é medida em volt-ampere, certo? Vou escrever aqui na frente, ó. Volt-ampere. A letrinha que identifica é o VA. E também temos a potência reativa, que é volt-ampere reativo, que a letra que identifica é o VAR. Só diminuir aqui um pouquinho, para caber aqui. Então, o que vai diferenciar? A análise de potência em corrente contínua, a gente só tem potência ativa, porque os circuitos são puramente resistivos. O que isso significa? Quer dizer que a tensão e a corrente, elas ficam em fase, né? Vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Tensão, circuito puramente resistivo. Circuito puramente resistivo. Aqui, ó, copiar essa imagem aqui. Colar aqui com vocês. Então, ó, aumentar aqui, não tem como aumentar esse negócio. Então, aqui, ó, quando a gente analisa o circuito puramente resistivo, a gente tem um gráfico da tensão e um gráfico da corrente. Um circuito puramente resistivo, a tensão e a corrente, a gente fala que elas ficam em fase. Quer dizer que quando começa a tensão, a corrente também começa ao mesmo tempo, né? Então, isso é chamado de circuito resistivo. Com isso aqui, a gente não tem o quê? Não tem desperdício de energia, né? Tudo que é injetado numa carga é realizado o quê? Trabalho. Então, por exemplo, uma lâmpada incandescente, né? Por que ela é considerada resistível? Porque tudo que a gente injeta de energia, ela faz o quê? Converte em trabalho, certo? Como assim trabalho? Ela converte em energia térmica e energia luminosa, né? Então, se a gente abrir a apostilinha aqui, ó, essa lâmpada aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui, ó. Então, quando a gente energiza ela, o que vai acontecer? Como ela é puramente resistiva, ela vai fazer o quê? Vai converter toda a energia em energia luminosa e energia térmica. Por isso que essas lâmpadas incandescentes, elas acabaram caindo em desuso, porque a gente tem muito desperdício de energia na forma de quê? De calor, que é o efeito Joule, certo? Aí começaram a utilizar as lâmpadas eletrônicas ou as lâmpadas de LED, que tem circuito eletrônico para acionar, certo? Só que o problema dessas lâmpadas de LED e lâmpadas eletrônicas é porque elas têm um fator o quê? Se a gente for analisar elas aqui, ó, em corrente alternada, ela vai ter essas outras potências aqui, ó. Vai ter a potência reativa e vai ter a potência, principalmente a potência reativa, que é o que acaba tendo o quê? Desperdício de energia. Tranquilo? Então vamos lá por partes. A ideia é desenvolver essas duas ideias: potência em corrente contínua e potência em corrente alternada, certo? Então vamos ver se a gente faz um resuminho desses dois capítulos aí para vocês hoje. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui no desafio, essa potência que a gente tem aqui, ó, 250 watts em 220 volts, é de que tipo de potência, né? Então, esse tipo de circuito que a gente tem aqui é em corrente o quê? Corrente alternada, certo? Mas aqui ele já fornece para a gente qual potência? Potência ativa, certo? E informa para a gente o quê? A corrente também do circuito, tranquilo? E aí vai desenvolver a ideia de potência elétrica. Então, vamos lá, ó. Aqui vai falar, né, qual que é a definição de trabalho, né? Então, qual que é a definição de potência, perdão?
Então, potência é o trabalho elétrico realizado pelo consumidor ou pela carga. Entendeu? Então, por exemplo, a energia elétrica ela pode ser transformada em outros tipos de energia, né? Em energia térmica, mecânica, luminosa, sonora. Né? Então, a potência elétrica, por definição, é a capacidade de produzir trabalho. Então, que tipo de trabalho? Já comentei, né? Mecânico, térmico, luminoso, sonoro, tranquilo? Na usina hidrelétrica, por exemplo, vou mostrar aqui a usina para vocês. Usina hidrelétrica. Deixa eu copiar esse desenho aqui. Colar aqui nesse documento. Então, na usina, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem energia potencial, que é convertida em energia o quê? Energia elétrica, certo? Então, o princípio de geração é em quê? É em corrente alternada, né? Se vocês pegarem o segundo volume aí, ó, do livro de vocês, o capítulo 9, vocês vão ver isso, né? Deixa eu só abrir aqui com vocês, ó. Tá bem aqui? Espera aí. Aqui está mostrando ó, o princípio de geração em corrente o quê? Corrente alternada. Então, é funcionamento aqui, ó. Então, na usina hidrelétrica, o que vai acontecer? Vai ter a geração. Como que ela é gerada? As pás da usina elas vão se movimentar. À medida que as pás elas vão se movimentando, vai ter o quê? Variação do campo magnético e vai acontecer a geração dessa corrente, ó. Dessa corrente alternada, certo? À medida que esse dínamo aqui ele vai, né, se movimentando, vai tendo a geração da corrente alternada, tranquilo? Então, toda a nossa análise em redes, né, redes de distribuição, ela é feita nesse sistema aqui, ó, de corrente alternada. Por quê? Onde é que vocês trabalham aqui nesse setor? Né? A gente tem a geração, passa pelo transformador, tem as linhas de transmissão, vocês vão trabalhar bem aqui, ó, na parte de distribuição de energia, certo? E essa energia que tem aqui na distribuição, ela é de que tipo? Ela é do tipo alternada, certo? Então, qual que é a característica dessa corrente alternada, da potência elétrica em corrente alternada? A gente faz uma analogia, né? Isso aí vai ser até sacanagem, porque hoje é sexta, mas enfim, é potência elétrica, colocar aqui, cerveja. Como assim, senhor? Então, aqui, ó, a gente faz uma analogia com um copo de cerveja, né? Copiar. Sacanagem, ver um copo desse uma hora dessa, né? Plena sexta-feira. Mas vamos lá. Então, aqui, essas três potências aqui, ó, quando a gente analisa elas em corrente alternada, o que vai aparecer para a gente aí? Vai aparecer outras duas potências, né? Quando a gente tem aqui em corrente contínua, a gente só tem o quê? Só tem o watts, né? Porque a gente não tem fator reativo. Só que na rede elétrica, a gente tem o quê? Voltar aqui para vocês na apostila. Apostila. Na rede elétrica, a gente tem o quê? Transformadores, tem os cabos condutores aí que fazem, né, o processo de distribuição da energia. Tudo isso aqui, ó, a gente tem o quê? Fatores reativos na rede, né? Então, esses fatores reativos vão interferir, consequentemente, no quê? Na distribuição de energia e na potência dissipada, certo? Então, por isso, quando a gente tem um transformador, esse transformador ele é dimensionado, ele é instalado de acordo com o que? Com o que vai ser fornecido, certo? E o fator reativo dele deve ser levado em consideração também. Tranquilo? Voltar aqui para o copinho de cerveja. Então, por exemplo, um transformador. Transformador, ele... Eu posso fazer uma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí. A partir do momento que ele sai de lá, das barragens, né? E cria energia, ele passa por um transformador? Então, o caminho... Deixa eu copiar essa imagem aqui, ó. Mostrar aqui para vocês o caminho da energia, o caminho da eletricidade. FN. Print screen. Mostrar aqui para vocês o caminho da eletricidade. Estou vendo aí que ele passa por um transformador para depois chegar nas redes, para depois passar por outro transformador? Exatamente, vou explicar essa dinâmica aqui, ó. Esse aqui é o caminho da energia.
Vocês precisam entender esse caminho para entender com o que vocês vão trabalhar. O caminho da eletricidade, na verdade, né? Energia elétrica, eletricidade. Caminho da eletricidade. Então, a energia ela é gerada lá nas usinas hidroelétricas, geralmente, certo? Então, nas usinas, você vai ter um potencial aí na faixa de 2 a 3 kV, né? Essa geralmente é o potencial que tem lá nas usinas hidrelétricas, que a tensão elétrica é gerada. Na saída da usina, ela passa por um transformador. De que tipo é esse transformador? Transformador elevador. Por quê? Porque você precisa elevar esse potencial para transmitir essa energia. Para que elevar o potencial? Porque ao decorrer do caminho, você vai ter o quê? As perdas, né? Onde é que vai acontecer essas perdas? Nos próprios condutores, né? Porque os condutores, como vocês já viram, ele tem uma resistência elétrica atrelada a eles, né? Que vai depender da característica do material, do comprimento dos cabos, da área de secção transversal, certo? Então, à medida que a corrente, a eletricidade, ela vai percorrendo esse caminho, vai tendo as percas, certo? Depois que essa tensão passa por esse transformador elevador, ele vai subir para um potencial na faixa de 100 a 750 kV. Lembrando que esse K aqui, ó, é o fator o quê? Multiplicativo, certo? Então, isso aqui quer dizer que ele vai transmitir de 100 a 750 mil volts. Professor, para que eleva tanto o potencial desse jeito? Justamente para poder diminuir as perdas. Quando você eleva o potencial, você acaba fazendo o quê? Como a corrente, como a resistência dos cabos vai continuar a mesma, você vai diminuir a corrente, né? A corrente elétrica nos cabos, certo? Então, aumentando a tensão, você diminui a corrente para poder diminuir as percas, certo? Então, a finalidade de elevar tanto o potencial é justamente para poder minimizar essas perdas. Antes de chegar na distribuição, vocês têm a subestação que vai fazer o quê? O rebaixamento dessa tensão. Então, depois de transmitir, você tem o quê? A subestação transmissora rebaixadora. Por quê? Porque os consumidores aqui, ó, que no caso somos nós, né, os consumidores residenciais, eles não recebem essa tensão elétrica nesse potencial alto, né? Precisa ter um rebaixamento. Então, a faixa de distribuição aí, ó, que é a que vocês vão trabalhar, ela é na faixa de 13,8 a 34,5. Deixa eu só passar aqui para baixo. 34,5 kV. Então, basicamente, esses são os níveis de tensão que vocês vão trabalhar aí no dia a dia de vocês, certo? Por quê? Vocês vão atuar nesse setor aqui, ó, certo? Então, o caminho da eletricidade é esse. Ela é gerada lá na usina, passa pelo transformador elevador, né, na subestação que tem na saída da usina, tem a transmissão de energia, passa por uma subestação para rebaixar, porque você precisa condicionar essa tensão para os consumidores finais. Quando chega aqui no consumidor final, né, a gente ainda tem outro rebaixamento, né? Então, de 3,8, né, ainda vai passar para quanto? 127 volts, ou 220 volts, ou 380 volts, né? Então, a tensão elétrica lá, ó, ela passa por diferentes potenciais até chegar aqui no consumidor final, que no caso somos nós, né? Então, cada região, dependendo, tem um potencial diferente. Depende do quê? Da característica, né, das especificações dessas, no caso das subestações, e aqui dos transformadores, né? Que a gente também tem um transformador. Então, vocês vão atuar diretamente. Pode falar. A gente já passa por um transformador para chegar na nossa residência. Né? Exatamente. Então, antes de chegar na residência, ela vai passar, né? Porque o transformador ele precisa fazer o quê? Rebaixar o potencial de 13,8 ou de 34,5 kV para 127, 220 ou 380, certo? Porque os dispositivos nossos, computador, celular, chuveiro, tudo tem essa especificação de tensão, né? Se você vai fazer um gato lá, né? Aí você pega a tensão lá na média, na alta tensão, 3,8 e liga a sua residência, vai estourar os equipamentos da casa todinha. Por quê? Porque você pegou num potencial muito elevado.
E o risco de um acidente, né, nesse potencial elétrico aqui, ele é bem maior. Por isso que o curso de vocês, ele é específico para quê? Para vocês atuarem nessa faixa de tensão, mas com o circuito o quê? Desenergizado, certo? Quando a gente fala de redes de distribuição, nós temos dois tipos de equipes. O pessoal da linha viva e o pessoal da linha morta. Vocês vão atuar justamente aonde? Aqui, ó, na linha morta. Vocês vão trabalhar com a rede o quê? Desenergizada, certo? A ideia é que vocês trabalhem aí com a rede desenergizada, tranquilo? Deixa eu só mutar alguém aí que tá... Não entendi agora, professor. Oi? Antigamente, assim, se for para pensar mesmo, podia ter colocado do começo, né? Mas no final do consumidor lá, não vai cair a rede normal, né? 127 ou 220. Não entendi, eu vou mutar outros aqui. Você faz a pergunta novamente que eu não estou entendendo. Ativa seu áudio aí novamente para quem quer fazer a pergunta. Professor, essa rede de 34,5 serve tanto para 127 para 220? Sim, aqui é uma ou outra, né? Pode ser tanto 13.8 quanto 34,5, né? Vai depender do quê? Do tipo de rede que tem instalado, mas você tem esses dois níveis de tensão. Tanto 13.8 quanto 34,5 pode se tornar o quê? 127, 220 ou 380. Vai depender do quê? Do transformador, né? Da configuração do transformador. Beleza, então. Então, na média tensão, ela passa tanto 13,8 quanto 34,5. Não ao mesmo tempo. Cada rede tem uma especificação diferente, né? Ou ela vai ser uma tensão ou vai ser outra, certo? Vai depender do quê? Do quanto ela saiu aqui na subestação, certo? Então, você não vai ter as duas tensões ao mesmo tempo. Você vai ter uma ou outra. Vou colocar aqui, ó. Ou. Visualmente, tem como distinguir essas duas tensões visualmente ou apenas através do equipamento multímetro? Só do equipamento. Na verdade, na rede elétrica... Nem multímetro você não usa. Você não usa multímetro. Você usa um dispositivo que chama detector de tensão. Vou mostrar aqui para vocês. Agora nós falamos da cerveja. Detector de tensão. Rede de distribuição. Então, o dispositivo que você usa para constatar a rede é esse aqui, ó. Você acopla ele numa vara de manobra e aproxima ele lá da rede, ó. Para você, se encosta ele lá na rede para poder verificar se está energizado ou não, certo? Então, para saber o nível mesmo de tensão, você tem que ter o equipamento mais apurado ainda, certo? Esse aqui nem vai mostrar quanto que é a tensão, ele só vai mostrar se está energizado ou não, certo? Então, mas os equipamentos, os transformadores, vou voltar aqui para a apostila, mas os transformadores aqui, ó, eles têm a especificação, certo? Então, na parte de alta dele, ou vai entrar 13.8 ou vai entrar 34,5. Depende da configuração dele. Entendeu? Professor? Pode falar. Entendi. É só uma dúvida só. Aquela transmissão ali, ó. A gente não podia fazer a distribuição da partir da transmissão, o base, a região 110 ou 220? Ou não? Não, porque que o nível de transmissão aqui, ele é muito alto, né? Então, para você, por exemplo, reduzir aqui, sei lá, de 450 kV para 220, você precisa de uma subestação muito robusta, sabe? Então, você tem que ir Muito rebaixando elevado, né? exatamente, muito elevada. Então, você precisa ir rebaixando aos poucos também, certo? Por isso que você não pode... Pelo caminho, né? Exatamente. A decorrer do caminho, você vai fazendo o quê? Vai fazendo o rebaixamento dessa tensão, certo? Então, nessa segunda apostila aqui, vai estar mais relacionado ainda à área de vocês, certo? Então, transformador, por exemplo, ele tem uma especificação em potência aparente. Transformador, por exemplo, de 45 kVA, né? Isso aqui é já para poder mostrar para vocês a diferença entre potência em corrente contínua e corrente alternada. Todo esse sistema que a gente tem aqui é em que tipo de corrente? Corrente Alternada. alternada, muito bem, alternada. Porque o sistema de distribuição é em corrente alternada, né?
Vou colocar aqui entre parênteses. Então, na corrente alternada, a gente vai ter isso que a gente tinha que eu comentei aqui, coloquei aqui com vocês. Ó. Deixa eu só voltar aqui. A gente vai ter esses 3 tipos de potência, né? Potência ativa, aparente e reativa. Como assim, professor? Transformador. Vou colocar o exemplo aí do transformador. Transformador. Então, transformador, como é que funciona o transformador? No capítulo aqui, ó, vai mostrar isso aí para vocês. Tem um capítulo aqui que só fala de transformador. Deixa eu ver qual que é aqui. Só um instante. Magnetismo. Vou pegar um exemplo aqui de transformador que já é mais relacionado aí à área de vocês. Só um instante. Aqui vai falar das bobinas. Já acabou? Isso aqui, qual apostila que é essa aqui? Aqui, ó. Transformadores, basicamente, funcionam. Nossa, esse negócio aqui está muito ruim. Então, os transformadores, basicamente, funcionam nesse princípio aqui, ó. Por quê? Ele tem os enrolamentos da parte de alta e tem os enrolamentos também na parte de baixa. Ah, né? Isso aqui eu estou pegando o segundo volume. Deixa eu pegar o volume certo aqui. Nessa aqui, ó. No capítulo, deixa eu ver qual capítulo vai falar de transformador. Só um instante. Capacitor. Indutor. É muito conteúdo, por isso que eu falo que vocês precisam ficar atentos aí com os prazos, porque senão não vai dar prazo para a gente poder visualizar tudo que precisa, né? Então aqui já vai entrar na parte específica do curso de vocês, ó. Vai falar do gerador. Oi, pode fazer um resumo aí, porque não tem como a gente ler um capítulo de um livro desse aí de 200 e poucas páginas. Sim, sim. Por isso que eu estou aqui comentando com vocês quais são os principais aspectos que vocês precisam visualizar, certo? Porque realmente não dá para ler isso aqui tudo, né? Então aqui, por exemplo, ó, capítulo de transformador, você já pode pular direto para ele para poder você ver, né, como que funciona o transformador e tal. Então eu vou fazer, pode seguir aquele plano de estudo, né, que vocês têm disponível, mas tem alguns capítulos como esse aqui, por exemplo, ó, que é essencial para a área de vocês, né? Então aqui, por exemplo, ó, o transformador. Como que funciona o transformador, né? É baseado no princípio eletromagnético. Ângelo, Pode falar. desculpa. Você falou que pode pular, mas assim, essas partes que a gente vai pular não é importante não para o curso, para o aprendizado aí? Não, pular que eu falo assim, não é deixar de ler, mas não ficar preso a elas, entendeu? Tudo é importante, cara. Tudo é importante, exatamente. Pode deixar, mas assim, mas a gente pegar o resumo de tudo. Exatamente. Então, assim, vocês precisam se atentar ao que vai ser mais utilizado na área de vocês. Não que você vai deixar de ler os outros capítulos, porque você vai precisar das informações dos outros capítulos para você fazer a SAPS, certo? Mas esse resumo aí, isso aí fica a critério de vocês, entendeu? Eu só estou indicando o caminho melhor aqui para vocês seguirem, certo? Então, por exemplo, esse volume 2 aqui, deixa eu ver quantos capítulos que ele tem. Você vai mandar lá no grupo para a gente, né? Para poder imprimir. Vou sim. Então, aqui, por exemplo, ó, transformador, motor. Esse aqui tem mais 5, 6 capítulos. Então, vai detalhar os elementos mesmo específicos da área de vocês, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou mandar isso tudinho lá para vocês já se orientarem. Quem quiser imprimir para poder estudar também, pode ficar à vontade, certo? Então, aqui, ó, tem um... Aí eu só vou mandar individual, assim, no grupo, assim, que a gente pode imprimir eles para estudar? Vou mandar as apostilas, o arquivo em PDF. Aí você consegue baixar ela e imprimir aí. Beleza, porque o arquivo sozinho dessa matéria aí, ó, a gente não consegue imprimir, não. Eu salvei pelo celular, mas eu não consigo imprimir ele. Entendi. Não, mas o arquivo que eu for mandar para você, você vai conseguir. Você salva num pendrive, aí você consegue imprimir. Ou tentando buscar lá na biblioteca da sua unidade. Provavelmente eles devem ter algumas apostilas aí desse módulo, para poder disponibilizar para você. Eu tô vindo quase aqui em Taguatinga mesmo, para buscar lá diretamente com eles. Porque Pode, o ponto se de elétrica
de residencial, eu consegui imprimir. Sim, E agora, sim, o de vocês eu não estou conseguindo. entendi. Não, beleza. O Ângelo disse que vai mandar, e esse que ele vai mandar vai ser possível imprimir. Exatamente. Isso, eu vou Então, imprimir. finalizando aqui, eu já mando para vocês imprimirem aí, para vocês irem anotando, certo? Então, vamos aqui só para poder finalizar a parte de transformador. Então, ó, aqui é um exemplo dos dispositivos que a gente tem para poder fazer o rebaixamento ou a elevação da tensão. Então, aqui, por exemplo, tem as buchas de alta e as buchas de baixa. Então, por exemplo, vai entrar os 13.8, vai sair 220 ou 127 ou 380, certo? Esses elementos aqui, ó, o que que acontece? Como eles são condutores, eles acabam tendo o quê? Um fator reativo, né? Uma impedância relacionada a eles, certo? E aí entra a questão do quê? Do desperdício da energia, né? Vou voltar aqui com vocês, ó. Então, transformador, ele tem o quê? Um fator reativo. Esse fator reativo é o que vai acabar tendo o quê? As perdas de energia. Então, por exemplo, um transformador de 45 kVA. Mas, professor, por que que a potência do transformador é em VA? Porque essa informação aqui para a gente é a potência o quê? Aparente do transformador, é a potência total. Vamos relacionar aqui ao copo de cerveja. O transformador, para ele poder funcionar, o que que você precisa? Você precisa de um campo magnético, certo? O campo magnético é como se fosse aqui, ó, a espuma da cerveja, né? Por isso que é em kVAR, né? Então é a potência reativa. Então, para você funcionar o transformador, que é esse elemento aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, para você funcionar esse transformador, você precisa energizar essas bobinas. Esse processo de energização vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético é o que representa a espuma da cerveja. Ele precisa desse campo para ele poder fazer o quê? Transformar a energia, certo? Mas o que que realmente vai ser transformado? O que que vai virar trabalho? Vai ser o quê? A cerveja, vai ser o quê? A saída aqui, ó. A saída aqui nas bobinas de baixa tensão, que é o que vai energizar as residências, por exemplo, certo? Então, por isso que a gente chama de potência ativa, né? Então, a potência ativa é o que vai estar na saída ali do transformador, é o que vai conseguir alimentar ali a demanda das residências, certo? Então, quando a gente soma a potência ativa, que é o que realmente produz trabalho, com uma potência reativa, que é o que precisa para ele poder funcionar, é o que a gente tem de potência, a gente chama, né, de potência aparente, certo? Então, por exemplo, um trafo de 45 kVA. E essa informação em kVA é informação de potência o quê? Aparente, quer dizer que a potência total do transformador ali já está incluso, nesses 45 kVA, já está incluso tanto a potência reativa, que é a que precisa para poder fazer ele funcionar, né? Quanto a potência ativa, que é o que realmente vai transformar a energia, né? Que vai realizar trabalho. No caso, energizar as residências, certo? Então, eu vou fazer um exemplo, né, com números, isso aqui com vocês, para poder relacionar, porque em corrente alternada também aparece outro item, que é a questão do fator de potência. Fator de potência. Eu vou aumentar ali daqui a pouco. Então, pode falar. Tira uma dúvida minha aqui rapidinho. Quando o transformador ele tá lá, o rebaixador do poste, quando entra lá 13.8 nele, ele é rebaixado para quanto? Para 380, professor, ou é para 220 direto? Então, a gente tem as duas tensões. Deixa eu te mostrar aqui. Tem um exemplo aqui para mim te mostrar. Aqui não vai ter, mas na apostila de fundamentos de redes tem. Deixa eu abrir aqui uma apostilinha de fundamentos de redes para poder te mostrar. Só achar aqui, só um instante. Tem algumas apostilas aqui que consegue, que é as mais específicas do curso, que a gente consegue analisar melhor. Vou pegar aqui, eletroeletrônica, fundamentos de redes. Então, ó, em fundamentos de redes, vou mostrar isso aí para vocês.
Só achar aqui o desenho. Aqui vai mostrar o mesmo esquema, a parte do sistema de distribuição, enfim. Vou pegar um desenho melhor aqui. Aqui, esse aqui desenho tá bacana. Então aqui, por exemplo, ó, na rede primária, a gente tem o quê? Os 13.8, né? Passa pelo transformador, sai do transformador 4 fios, né? Que está mostrando 4 fios da rede secundária. As nossas residências são conectadas aonde? Num desses 4 fios, certo? Aqui desses 4 fios tem tanto 220 quanto 380, certo? Deixa eu ver se tem alguma outra figurinha melhor aqui, só um instante. Aqui. Fica bom para a gente visualizar. Vou ver se tem alguma outra aqui embaixo. Não, porque vai passar da parte ferramental. Vou mostrar aqui mesmo. Então, aqui, ó. A rede de alta passa os 3.8. Pega essa outra imagem aqui, fica melhor também. Então, se a gente pega, por exemplo, o fio de cima, conecta um ramal aqui no fio de cima e num fio de baixo, a gente vai ter o quê? Os 220 volts, que é o que precisa da nossa residência. Se vocês começarem a observar aí, pode observar que as residências de vocês, o padrão da residência, só é conectado aonde? Só em um fio, né? Só em um desses 3 fios de baixo e no fio de cima. Por quê? Precisa da fase e do neutro. Ô, Ângelo, aumenta o zoom aí. Tá, vou só tirar um print aqui e colar ali no pente. Por favor. Só um instante. Vou falar aqui para vocês. Dar zoom aqui. Consegue visualizar melhor aí? Tranquilo, professor. Melhorou. Tranquilo. Então vamos aqui. Ó. Aqui na rede de alta você tem o quê? 13,8 kV. Certo? Isso aqui é a parte de alta tensão. Passa pelo transformador. Pode ver que os cabos aqui, ó, passam pelo transformador, na entrada do transformador. E depois tem a saída do transformador, que é o que vai alimentar a rede de quê? De baixa tensão. Quando sai do transformador, vai ter o quê? Tanto 220 volts, quanto os 380. Vou colocar isso de cá. Vou colocar aqui de fora, fica melhor de vocês. Vai ter tanto os 220 quanto os 380. Como que funciona para me pegar 220 volts, por exemplo? Essa primeira tensão aqui, ó. Para ter 220 volts, eu preciso de quê? Do neutro, que é o primeiro cabo. Então, o primeiro cabo aqui, ó, sempre vai ser o quê? Sempre vai ser o neutro. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vai precisar tanto da tensão de linha e da tensão de fase-fase. É isso aí, professor? É isso que eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, esse 220 aqui vai ser a tensão do quê? Da tensão de linha, que é a tensão entre fase e neutro. Então, entre esses 3 cabos aqui, ó, deixa eu só fazer um outro desenho para poder ficar melhor aqui de vocês verem. Transferir essas linhas para cá. Pessoal, então é só um fase, 3 neutro. É só 3 fases aí, um neutro? Exatamente. Aqui, ó. Então, o de cima, eu vou redesenhar aqui embaixo. Esses 4 cabos aqui que saem no transformador, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Então, o de cima é sempre o neutro. E os outros de baixo vão ser o que? As fases. Você tem 3 fases, por isso que fala que o sistema é trifásico. Onde é que você vai ter 220 volts? Você vai ter 220 volts entre qualquer uma das fases e o neutro. Então, aqui, ó, você tem 200... Deixa eu só diminuir aqui, senão fica complicado aí de vocês. 220 volts. Então, se eu pego aqui, ó, um cabo e conecto entre o neutro e essa fase, eu tenho 220. Se eu pego outra, deixa eu só conectar os dois aqui para mostrar isso aqui para vocês. Então, se eu pego essa tensão aqui, ó, entre esses 2 pontos, eu tenho o quê? 220 volts. Se eu pego
entre essa e essa aqui, ó, entre qualquer fase e o neutro, eu vou ter o quê? 220 volts. Ficar só uma fase, né? Então, entre qualquer fase e o neutro, eu tenho o quê? 220 volts, certo? Onde é que eu vou ter 380? Entre as fases. Então, se eu, por exemplo, pego a diferença de potencial que tem entre uma fase e outra, aqui, ó, eu vou ter o quê? Os 380. Deixa eu conectar aqui, ó. 380 volts, certo? Então, aqui, ó, na saída do transformador, eu consigo obter tanto 220, quando eu pego fase e neutro, né? Vou colocar aqui, ó, fase e neutro. Então, fase e neutro vai ter tensão de 220. E entre fase e fase, que é, por exemplo, entre esses dois aqui, ó, eu vou ter 380. Fase e fase. Entendeu? Professor, Ah, professor, pode falar. no sistema de gerador, tinha vez que faziam na subestação, era um tanto de terra, era o tanto de nêutron. Por quê? Ah, sim. Relação terra e neutro. Isso é importante também. O neutro aqui, ó, esse fiozinho azul, que é o de cima, valeu aí pela pergunta. Esse aqui é o neutro. O neutro é sempre o primeiro. O senhor tem alguns que tem 5 fios, né? Quando tem 5 fios, quer dizer que uma fase ela é destinada para quê? Para iluminação pública, mas aí é outro caso, né? Caso vocês vê 5 fios aí na parte de baixo, não repara porque, na verdade, tem que reparar, né? Então, podem perceber que se a rede tem 5 fios, uma das fases aqui, ó, deixa eu colocar uma fasinha verde aqui, ó. Vou colocar, deixa eu ver, preta. Então, dependendo, tem algumas redes que tem 5 fios. Aí tem a parte, esse fio aqui de cima, que está embaixo do neutro, vai servir para iluminação pública, certo? O neutro e terra. Vou colocar aqui o neutro e o terra. O neutro aqui, ó, por que que ele fica junto com o potencial do terra? Vou colocar aqui, ó, junto com o potencial do terra. Então, aqui. Então, o neutro, ele obrigatoriamente precisa ser o quê? Aterrado. Por quê? O potencial do neutro é o potencial que precisa ser igual ao potencial do terra. Por quê? É o potencial que vai ter o 0 volt, né? Vou colocar aqui, 0 volt. Então, por isso que terra e neutro precisa ter o quê? O mesmo potencial, né? Para você ter diferença de potencial de 220, 380, você precisa de ter um potencial zero, que no nosso caso aqui é o neutro. Mas o neutro fica conectado com o quê? Com o sistema de aterramento. Então, a tensão entre neutro e terra tem que ser quanto? 0 volt. Tem que estar no mesmo potencial. Para quê? Para que haja a existência dessa diferença de potencial entre as fases e o neutro, certo? Entendeu aí? Entendi. Ah, beleza. Então, todo sistema de neutro, né? Todo sistema de neutro fica conectado com a malha de aterramento do poste, certo? Então, quando a gente começar a ver a parte específica aí de redes, eu vou mostrar isso aí para vocês. Tanto é que num dos procedimentos aí, para poder fazer o aterramento da rede de baixa, é fazer o quê? Curto-circuitar esses 4 fios aqui, ó. Então, depois que você desliga aqui o transformador, para você garantir a sua proteção, você só faz isso com a rede desenergizada, né? Você vai interconectar o quê? Todos esses fios aqui. Por quê? Todos eles vão ficar no mesmo potencial zero. Se por acaso houver uma reenergização acidental, quando você estiver trabalhando aqui no poste, ao invés de atingir o eletricista que está fazendo a intervenção, ele vai fazer o quê? Ir lá para o terra, certo? Vai fechar um curto aqui na rede. E ao invés de atingir o eletricista, vai fechar o curto na onde? Na própria rede, certo? Mas isso aqui não preocupa, que vai ser questão específica quando a gente entrar
na parte de redes, certo? Professor, só uma dúvida aí. Professor, Então, especificamente, o senhor Espera aí, um de cada vez. todo transformador, então, tem um terra então dele, específico. Tem. Porque aqui, por exemplo, ó, o que é esse sistema aqui? São os para-raios, ó. Os para-raios, eles ficam conectados aonde? Ficam conectados com a malha de aterramento, certo? Então, o transformador tem tanto o neutro na saída dele, quanto um sistema de aterramento. Fica conectado no sistema de aterramento do poste. Então não é embutido com neutro junto, então não. Cada um tem um seu individual. Tem, cada um tem seu individual. Só O que o neutro e potencial, terra, né? o neutro e o terra, exatamente. Só que o potencial dos dois tem que ser o quê? 0 volts. Entendeu? professor, a específica também vai ser o senhor que vai dar para nós, as aulas específicas, professor? Sim, a partir de hoje vocês vão ter aula só comigo, por enquanto. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor é daqui do DF mesmo, sabe se vai ter aula presencial para nós, essa aula? Não, eu não sou do DF, eu sou aqui do... Eu estou em Goiânia hoje, atualmente. Então, eu acredito que esse curso de vocês ele é 100%, 100% online, 100% EAD, né? Eu não acredito que vá ter aulas práticas aí para vocês. Ângelo, Pode falar. você sabe que tem pessoas nesse curso que não têm conhecimento nenhum da parte de eletricidade? Sim, sim. A gente está partindo do pressuposto aqui de que ninguém conhece, né? Isso aqui eu só estou tentando mostrar para vocês que como que é a aplicação prática no dia a dia, certo? A gente vai voltar naqueles conteúdos básicos lá de eletricidade, aquelas análises. Isso aqui é justamente para poder relacionar vocês com o que vocês vão trabalhar, entendeu? Tá, porque eu sou um desses. Ah, entendi. Não, assim, pode ficar tranquilo. Eu estou com dificuldade aqui, porque eu não estou vendo seu cursor. E aí, às vezes você está mostrando e marcando, eu não estou vendo. Aí eu estou voando. Ah, entendi. Vou ver se eu mudo aqui o cursor da próxima e coloco melhor para você visualizar aí. Eu estou chato, né? Não, mas tem que ser mesmo. Aí, acho que achei uma lupa aqui, ficou melhor de mostrar. Aos pouquinhos a gente vai Professor, boa organizando. noite. Dá Boa licença. noite. Fica à vontade. E como é que vai ficar os exercícios? Eles vão ser os mesmos ou vão mudar? E como é que vai ficar? Na parte de avaliação vai continuar a mesma. Todas aquelas SAPs lá vão continuar a mesma. A gente vai fazer essa avaliação em cima das situações de aprendizagem aqui, né? Voltar aqui com vocês. Entendi. E elas vão Então, ficar para o dia 21, no caso. atualizou aqui, ó. Ficou para o dia 22. 22 de julho. Entendi. Mas se eu quiser já mandar, já pode, no caso. Sim, se você já conseguir finalizar, você já pode mandar. Entendi, então, professor. Muito obrigado. Por nada. Professor Ângelo, Professor, pode outra pergunta. Oswaldo, tudo bom? Opa, fala, Oswaldo. Um de cada vez. Quando a gente foi fazer a matrícula, inclusive no WhatsApp, né, na mensagem que a gente recebeu, lá fala que nós vamos ter 20% da aula presencial, entendeu? E Certo. aí, assim, o que a gente tem ouvido dos professores é que é tudo online, né? Ou seja, nós não vamos pegar realmente a mão na massa, a gente só vai ter o conhecimento teórico, pelo que eu estou Sim. entendendo. É isso mesmo? Porque não foi isso que foi informado para a gente. Entendi. Não, com relação a essa carga horária prática, esses 20%, a gente vai estar buscando algumas formas aqui de fazer uma parte de prática com vocês também. Então, a gente tem o pátio aqui, a gente vai gravar os vídeos, mostrando os procedimentos, enfim, mas momento presencial com vocês aí, realmente, eu não me passaram ainda, porque como eu assumi a turma recentemente, com relação a essas práticas, não me passaram nada ainda, certo? Eu até perguntei lá, né, se ia ter no dia, né, o rapaz que me informou lá, ele falou, não, vocês vão ter a aula online, e aí quando for o presencial, vai ser lá no SESI, que é uma escola aqui perto, né? Faz parte também do
do Senai. Lá, os postes, essas coisas, tudo foram tudo instalados lá, porque aqui no nosso aqui não cabia, entendeu? Foi isso que foi me Certo. informado. Não, beleza. Com relação a esses momentos presenciais aí, eu oriento vocês a procurarem a secretaria e da escola de vocês, né? Porque as orientações que eu tenho aqui é só a respeito do online aqui. Mas tudo que a gente puder fazer para poder facilitar a parte prática aí de vocês, a gente vai fazer, né? Eu, né, trabalhei nessa área há algum tempo atrás, há 1 ano e meio, então o que eu puder fazer para poder mostrar a prática aí para vocês, a gente vai fazer. Sim, professor, a prática é necessária, professor, porque até para você aprender a fazer uma manobra, com a vara de manobra, Sim, sim. desligar um fuzil, essas coisas. Galera, a prática não é com o professor, a gente tem que ir no Senai discutir lá, não adianta. Eles são Exatamente. doutores, são professores. Não adianta a gente falar com um, com outro ou com outro. Não adianta, a gente tem que ir no Senai. Se é Exata. metade presencial e a metade prática, a gente tem que ir lá. Pois é, eu acho que a gente só precisa da informação seguinte: é possível a gente trabalhar nessa área sem praticar? No meu caso, que eu nunca peguei nada disso, eu estou vendo que as pessoas que estão com essa dúvida é quem já trabalha na área. Eu que nunca mexi com isso, vai ser possível eu trabalhar Não, com isso? vai ter que ter prática. No futuro Pois você é. vai ter que ter. O que você acha, professor? Vai Sim, ser sim. possível? Assim, Vai ser eu possível? lidei com algumas turmas, porque eu estava em uma outra escola. Então, na outra escola que eu estava, eu ministrei aula para o pessoal de Letícia de Reis, mas o curso era presencial, 100% presencial. Então, realmente é um curso predominantemente prático, né? Então, essa experiência prática, provavelmente vocês vão adquirir quando vocês já estiverem na empresa, né? Então, às vezes, alguns estão buscando a certificação justamente para poder ingressar nas empresas. Então, as empresas, elas precisam, no caso a Neo Energia, né, que é a empresa que é concessionária aí, ela vai ter que ter essa consciência de que vocês vão sair lá com uma carga basicamente teórica. A prática mesmo, vocês vão ter que aprender no dia a dia mesmo, certo? Porque, assim, pela característica do curso de vocês. Tá bom. Beleza? Mas, assim, Beleza. o que a gente puder fazer para poder facilitar essa prática de vocês, a gente vai fazer. A gente está organizando aqui alguns cronogramas para gravar uns vídeos que nós vamos realizar os procedimentos para poder tentar minimizar essa questão da prática aí para vocês, certo? Professor, Pode falar. eu sou o Antes enjoado de novo. Ah, Se eu falar pro senhor, eu entrei na aula mais atrasado um pouquinho. Perguntar um negócio pro senhor. Vai ter a segunda e a terceira atividade, que era da doutora Andressa, né? certo. O senhor que vai aplicar elas. Que tá Sim, aí eu nessa vou matéria. corrigir. A partir da segunda e da terceira SAP, sou eu que vou fazer a correção. O senhor que vai corrigir, né? Isso. Aí vai ser do mesmo jeito que ela falou, a gente vai ter que esperar tudinho a matéria ou a gente já pode começar a preencher já e mandar? Não, se vocês já quiserem preencher, pode preencher. Por mim, a minha Ou o senhor vai metodologia fazer aqui. a correção, se estiver errado, o senhor vai fazer que nem ela, dar uma oportunidade pra gente corrigir ou não? Eu não sei como que ela estava trabalhando com vocês, mas assim, vou dar a oportunidade sim. Se eu ver que vocês estão mais ou menos fora do que estava esperado, eu vou orientando vocês. Vocês podem enviar mais de uma vez. Não tem necessidade de enviar só uma vez, não. É isso que eu estou perguntando pro senhor. Então o senhor vai orientar na metade do curso, no caminho andado do curso, não vai? Sim, sim. À medida que vocês forem enviando, eu vou ver aqui como que vocês estão lidando. Se tiver mais ou menos ok, então a gente vai tocando. Senão a gente para e revisa aí o conteúdo. É porque eu só gosto, eu só envio depois. Quando eu ver tudo a matéria, eu corrijo mesmo. Eu faço em caderno, corrijo e envio tudo completo. Não, tranquilo. Sem problemas. Mais alguém? Não, pô, pode voltar lá na aula. Não, beleza. Então, pessoal, já está quase fechando nosso horário aí. Vou só arrematar aqui com relação ao conteúdo de potência. Nem deu para aprofundar muita coisa, né? Porque é tanta informação. Mas, basicamente, à medida que vocês forem fazendo a leitura aí dos conteúdos, né? Tentem se atentar principalmente ao segundo volume, né?
do fundamento de eletricidade, porque é basicamente o que vocês vão lidar no dia a dia de vocês, certo? Não deixando também, né, de fazer as atividades, né? Então, conteúdo aqui tem bastante conteúdo para vocês verem. Eu vou tentar organizar esse resumo aí, passar para vocês os principais capítulos, né, para vocês estudarem. Mas não deixem de estudar pelo menos umas 2 horinhas todos os dias, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar o conteúdo, certo? É importante se dedicar pelo menos 2 horas todos os dias aí. Porque às vezes vocês ficam dependentes só aqui, né, da web, e só com a web aqui vocês não vão conseguir aprender, certo? Tem que ter à disposição de pelo menos 2 horas aí de estudo de vocês todos os dias, tranquilo? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu vou finalizar por aqui. De novo, eu não consigo ficar calado, mas aprender Pode mesmo falar. que aprender na prática. Não adianta. Sim, mas assim, pode falar. Já vou na prática que vai ter o negócio. Sim, com certeza. Só que vocês precisam do fundamento teórico também, né? Então, por exemplo, vocês vão lidar com eletricidade, que vocês não entenderem os princípios, vocês estão colocando a vida de vocês em risco, né? Então, vocês precisam saber a origem, os princípios, para na prática não acontecer nenhum incidente com vocês, né? O cenário é o terceiro curso que eu faço com elétrica. Hein, Ângelo? Por isso que eu estou te pedindo aí o material. Eu vou ler esse negócio tudo, para que eu puder ler o máximo. Ficar só aqui, eu estou só ouvindo. E né, aí eu não consigo acompanhar do jeito que eu gostaria de acompanhar. Certo. E vai ser importante esse material aí para a gente. Com certeza. Finalizando aqui, eu já mando lá para vocês. Bacana. Fechou? Pessoal, vou finalizar aqui a gravação. Então, por hoje é isso.